Alguém, por favor, me conta quando que os Six Seven e os Brain Rots foram normalizados? Tipo, em que momento da sociedade a gente simplesmente teve memes sem sentido algum, sem, tipo assim, não precisa ser um meme super trabalhado, porque é um meme super psicológico, que ele tem muito repertório por trás, não sei o que. Não precisa, gente. Não tô falando isso, mas tem que ter algum sentido. Não tem. Brainrots e Six Seven não tem sentido. Em que momento isso foi normalizado? Tipo assim, brainrot é literalmente apodrecimento cerebral. E as pessoas acham que é normal consumir esse tipo de conteúdo. O Six Seven é outra forma de apodrecimento cerebral, que é só literalmente uma coisa repetida várias vezes que por algum caso cria um humor em cima disso. Agora me diz, que humor? E por que que isso foi normalizado? Será que uma coisa repetida muitas vezes vira engraçado? Vira verdade? Vira o quê? Em que momento da sociedade nós chegamos para agora tudo estar sendo considerado engraçado? Tipo assim, qualquer coisa que não precisa ter sentido, não precisa ter nada. Gente, virou graça. Só porque é repetido muitas vezes. Gente, isso é um apodrecimento cerebral. As crianças não precisam ter um super. Nossa, não, porque tem. Essas crianças têm que pensar e não sei o que. Gente, é literalmente só ter uma piada engraçada com um tipo. Será que eu tô muito amargurada? Será que eu sou uma pessoa muito amargurada? Às vezes eu me pergunto, será que eu sou muito amargurada por odiar o Six Seven? Porque, tipo, não tem graça. Você vê um monte de criança assim pra você do nada. Você não. Se você perguntar pra uma criança, ele não vai saber te responder o porquê que Six Seven é engraçado. Ai, porque, sei lá, o meu amigo faz, aí eu faço também. É só uma reprodução de algo que eles viram de forma desenfreada, sem que tenha nenhum embasamento por trás. Nenhum. Gente, eu não tô falando novamente, não estou falando que precisa ser uma piada super arquitetada e tudo mais. Só precisa ter um sentido, um propósito, porque mas o propósito é ser engraçado. Aonde? Porque não foi criado pra ser engraçado, eu acho. Não é possível que aquele cara, eu acho que ele só tava querendo hype. Quando aquele cara fez aquilo no jogo de basquete, ele só tava querendo hype, mas ele tava querendo ser engraçado, fazendo gestos que ninguém entende o porquê. Isso aqui, gente, desde que eu saiba, é tipo, não sei, tô em dúvida. Quando isso virou Six Seven e virou um negócio global. Tipo, do dia pra noite, a gente tinha todo mundo reproduzindo a mesma coisa. Como se fosse, sei lá, uma seita, parecia. Todo mundo fazendo a mesma coisa. E eu tentei, eu juro que eu tentei em achar engraçado. Teve uma época que eu falei, não, mas a graça tá em não ter sentido. Mas, gente, isso não é só mais um apodrecimento cerebral? Será que agora todos os novos memes, porque antes foi o Brainrot, agora é o Six Seven, será que todos os novos memes têm que ser vindo de um apodrecimento cerebral? Do nosso cérebro derretendo? Será que a gente chegou nesse ponto da história? Será que a gente tá tentando fugir da realidade? Eu acho que é isso. Eu acho que a realidade tá tão ruim que a gente tá tentando fugir. E aí tem adulto achando o Six Seven engraçado, porque assim, as crianças não têm consciência do que tá acontecendo pra falar que a realidade tá muito ruim. A não ser que as crianças sejam novos gênios. Mas para os adultos acharem engraçado, eu acho que tem que ser isso. Porque não faz sentido, gente. De verdade, não faz sentido. Eu fico me perguntando, eu fico falando, gente, você é um adulto de 40 anos e tá achando engraçado um monte de adolescente fazendo. O que é isso? Gente, isso viralizou na gringa de uma forma tão absurda, que, tipo, se você faz isso aqui global, qualquer lugar do mundo vai reconhecer. Coisas que importam não são viralizadas com tanta facilidade. Tipo, a gente tem que começar a escolher o que, que a gente vê. Gente, eu não sei se é culpa do TikTok que tá apodrecendo nosso cérebro com esse ritmo acelerado de dopamina que a gente recebe. Não sei o que, que é. De verdade. Eu tô totalmente por fora dos memes novos, essas coisas assim, porque eu desisti. Eu, uma adolescente que tenho 16 anos, desisti
Porque os memes duram 2 segundos. Você viu? Ai, já saturou esse. Até saturou, tá saturado. Não tem mais o que. Gente, de verdade, não tem mais o que inventar. E aí você vai nesse ritmo desenfreado e todo mundo, que eu acho que tá apodrecendo o cérebro das nossas crianças. Ainda mais junta essa dopamina acelerada, ao mesmo tempo com um monte de Six Seven, com um monte de brain rot, bailarina caputina. Gente, a vida perdeu o sentido? É isso que estão me falando? A vida perdeu o sentido, não tem mais sentido na vida. Então, tudo bem, beleza. Então a gente vai procuramos uns sentidos todos juntos. Nós nos damos a mão e procuramos um sentido para a vida, porque, gente, meu Deus, eu me pergunto em que ponto vamos parar. E aí a gente vê ainda que o problema não é só os memes. O problema é que parece que o cérebro está sendo realmente apodrecido. Tipo assim, a gente vê esses conteúdos de red pill malucos, esses conteúdos absurdos de red pill falando, desvalorizando a mulher, colocando a mulher acima, abaixo de tudo que a gente consegue ver. Gente, em que momento nós estamos retrocedendo? Será que nosso cérebro derreteu tanto para a gente não considerar mais mulher ser humano? Que é isso? Os red pills estão vendo Six Seven o dia inteiro? Porque, meu Deus, gente, por favor, Matrix não era pra ter gerado tudo isso, não era pra ter gerado toda uma comunidade. Gente, era só pra ser um filme, não era pra ser uma desculpa pra gente retroceder como sociedade. Não era pra ser isso. Era pra ser um filme de ficção. Ficção, sabe? Não existe pílula vermelha de verdade. Tipo, se isso não estiver escrito nos livros de história do futuro, eu acho que vai ter um capítulo inteiro assim. O que vai cair no vestibular? Brain rots e o derretimento do cérebro. Nossa, gente, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, não, o que eu tô vendo? Por que tem um crocodilo que acasalou com um cacto e agora eu tenho isso daí? O que aconteceu? Em que momento? Eu perdi algum capítulo? Gente, tem a frase de um pensador que ele fala assim, ó, é do Narciso Oliveira. A ignorância humana deixa pessoas cegas, não dos olhos, mas sim da alma. A tolice humana é contagiante e corrói até o mais sábio. E é literalmente o que a gente tá vendo acontecer. Tipo assim, até o mais sábio tá sendo corrompido por essa massa, essa infodemia que é o excesso de informações, né? De modo deliberado. Que tá acontecendo, gente. Tipo, até o mais sábio não consegue se preservar disso. Porque tá sendo, parece que um vírus global. E eu não sei onde a gente vai parar. Eu tenho medo, de verdade. Porque é cada vez um novo meme, e são memes atrás do outro, e são tantas coisas assim, e não sei o quê. E aí você pode pensar, tipo, ah, não, ela tá exagerando. Tipo assim, o que que tem ficar repetindo uma coisa de modo desenfreado? O que que tem? Gente, o que que tem? Se isso fosse só num meme, já tava ruim, né? Porque o tanto de coisa que isso causa, gente. Mas já estava ruim. Só que a gente vê isso, por exemplo, em opinião política. A gente vê pessoa que não constrói opinião política, que pesquisa meia hora no chat GPT, meia hora se for demais, se a pessoa estiver empenhada. Pesquisa 2 minutos no chat GPT, que ainda não é uma fonte confiável, lembrando, e pronto, e vai com isso. E é isso que vai ser a sua opinião política. Que, gente que vê informação, não olha, não verifica se tá certo, sai espalhando, e aí quando você vê, 10 milhões de pessoas viram. Ai, exagero. Tudo bem, gente, que seja 5 pessoas. Essas 5 pessoas, cada uma conta para 5 pessoas. Gente, olha o tanto de gente que já sabe de uma informação que nem é verdade. Gente, isso virou uma infodemia de informação, sabe? É tanta informação vindo de todos os lados que você não sabe em qual acreditar. E é por isso que eu falo, sempre verifica, gente, porque a gente não pode deixar esse derretimento cerebral acontecer. A gente não pode deixar esse tipo de coisa de você só reproduzir o que você vê sem verificar, sem, enfim. Tipo, o Six Seven é uma clara negócio, você tá só reproduzindo sem nem saber o sentido. Se isso fosse alguma coisa muito mais pesada, metade das pessoas não saberiam, muito mais. Porque eles só estão repetindo, eles só estão replicando alguma coisa que eles viram. E o meu problema não é especificamente com copiar, porque eu sei que copiar é algo do ser humano. Tipo assim, a gente usa desde os primórdios pra
pra sobrevivência mesmo, gente. Tipo assim, se a gente via alguém que tá comendo uma plantinha que vai lá e morreu, a gente vai copiar e não fazer, né? A gente vai aprender, entender e não fazer. Ou a gente vê que todo mundo fugindo de um predador. A gente vai lá e vai copiar e vai fugir do predador. Tipo, a gente usa isso há milênios. A gente usa isso pensando, tipo assim, a gente não vai copiar literalmente o cara que comeu a plantinha. A gente vai refletir, usar o raciocínio, e aí depois de processar ele, vai lá e vai aplicar aquilo do modo correto. Só que as pessoas só estão copiando sem essa parte do raciocínio. As pessoas abdicaram do raciocínio para simplesmente, ah, foda-se. Pra quê? O raciocínio não levou ninguém a nenhum lugar. E aí eu te digo, você precisa sempre estar nessa corrida de chegar em algum lugar. E se você só tiver o raciocínio para que você tenha uma vida sã, sabendo que você sabe da verdade. Tipo, você não compartilhou uma fake news. Você sabe que aquilo era fake news, você descobriu que aquilo é fake news e pronto, você descobre a verdade. Isso já não é suficiente? Saber que você não está sendo enganado? Tipo assim, a gente tem células cerebrais, que são os neurônios espelhos, que eles disparam tanto quando a gente faz uma ação, tanto quando a gente vê outra pessoa fazendo uma ação. Se eu não tô enganada, tá? Então, tipo assim, a gente desde sempre aprende, a gente é condicionado para aprender copiando. Mas aí a gente tem a parte da interpretação, sabe? Do aprendizado. A gente aprende interpretando, vendo, não sei o quê. Se a gente abdica dessa parte, gente, então do que serve? Não tem mais aprendizado. Gente, a vida, ela é sobre aprendizados. Se a gente tá abdicando disso, a gente tá abdicando do quê? Da vida? Sabe? Tipo, pode parecer besteira. Ah, é só um Six Seven, mas é muito mais do que isso representa. E pra mim isso é loucura. Sei lá, eu tô batendo nessa tecla do Six Seven porque é uma coisa que pega até criança. Tipo, opinião política já é uma coisa de mais adultos, essas coisas assim. Mas Six Seven é uma coisa de criança. E os pais deixam e eles acham bonito. Sabe, é agora o momento de corrigir e falar: "Filho, por que que você tá fazendo isso? Mas você sabe se isso aí é legal? Você só viu seu amigo fazendo e você tá fazendo?" E se o amigo dele estivesse fazendo alguma coisa, sei lá, racista, e ele estivesse replicando? Tem que ter essa consciência, sabe? Você tem que conscientizar seu filho que não pode sair replicando por aí as coisas que ele vê. Entende? Tipo assim, que nem no Red Pill, eles só saem replicando, se você for ver, um monte de ideias iguais. É sempre o mesmo discurso de ódio contra as mulheres, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, porque a masculinidade está sendo ferida e não sei o quê, porque hoje em dia os homens não têm mais a masculinidade como eles tinham, e os homens estão perdendo testosterona. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo papo. Tipo assim, sabe, gente, é tanta loucura que a gente tá vivendo, é tanta loucura, que eu só fico pensando, eu fico refletindo, eu fico com medo, de verdade. Porque, tipo assim, sabe, é ao mesmo tempo que esse é o nosso futuro. Tipo, são poucas pessoas que vão assistir esse vídeo, são poucas pessoas que vão se conscientizar de alguma maneira. Mas enfim, estou fazendo esse vídeo como uma forma de desabafo e como uma forma de tentar conscientizar minimamente. Tipo assim, se você se interessou sobre esse assunto, enfim, várias coisas que eu falei aqui, né? Pesquisa mais sobre, tenta ver. Se eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir, enfim. Muita essa troca legal. É isso, gente. É um desabafo, viu? Muito obrigada por me ouvirem. Beijo, tchau.